Me lembrei de uma declaração de fé. Aleluia, Deus é bom. E Ele tem um filho como eu. Você pode dizer isso? Diga, Deus é bom. E Ele tem um filho como eu. Aleluia, todo o tempo Deus é bom, amados. E esse mês Deus tem provado da sua fidelidade e da sua bondade para conosco. Amém? A gente está revisitando os nossos fundamentos. O apóstolo Paulo ensinando ao povo de Deus, à igreja de Cristo, por quem ele trabalhou tanto, ele disse, não é pesado para mim, nem penoso repetir as mesmas coisas. Para que repetir as mesmas coisas? Porque é na fé, na palavra, que nos tira de resultados adversos. É fé na palavra, no que Deus que é fiel e que lançou essa palavra, que tem resultados nela mesma, que faz com que nós sejamos um sucesso. Que nós tenhamos a prosperidade bíblica ao nosso favor. E nesse mês de novembro, aprove ao Senhor da gente estar tratando sobre esse tema. Prosperidade bíblica. Prósperos no corpo, na alma, no espírito. E por conta dessa sequência de verdade, seria assim, no espírito, na alma e no corpo. Porque primeiro a prosperidade é no meu espírito. Quem está entendendo isso aqui? A minha vida era miseravelmente condenada à perdição eterna. Era inimigo de Deus, alheio à própria vida de Deus, isento da vida santa, da vida próspera, da vida abençoada, por causa de uma maldição que aconteceu lá no Éden. E Deus restaurou isso por meio de Cristo Jesus. Se tem uma forma visível, tangível, palpável e real de que Deus funciona, chama-se Jesus Cristo. E por causa dele e pela fé no sacrifício dele, nós entramos para baixo da boa e misericordiosa mão de Deus que abençoa todas as coisas. Voltamos, saímos da maldição e voltamos para sermos abençoados com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Amém? Essa é a realidade, e essa realidade foi feita no Espírito. Cristo nos redimiu da miséria, da enfermidade, da maldição da lei, daquilo que nos era contrário. Colossenses diz que aquilo que era como escrito de dívida, que estava contrário à nossa natureza, foi cravado lá na cruz do Calvário. E o preço que foi pago foi altíssimo. Foi um preço tão alto que não comprou só a mim, comprou toda a humanidade. Comprou a todos os que ainda vão reconhecer esse senhorio. E eu e você estamos aqui para ser como luz, brilhando a luz da palavra, para que as pessoas olhem para a nossa vida e desejem o Deus que nós temos. A prosperidade bíblica é você viver à altura do seu chamamento. Se você quiser, anota isso. A prosperidade bíblica é você viver à altura do seu chamamento. Você foi chamado para ser o quê? Um representante dos céus aqui na terra. Um participante do reino de Deus aqui na terra. Você é o ponto de acesso das bênçãos se manifestarem no material, no natural. Porque você já é abençoado sobrenaturalmente. Eu estava ouvindo toda a madrugada, além do show que estava tendo lá na rua, que a gente foi dormir hoje quase 6 horas da manhã. Mas estava ouvindo também, além do que estava acontecendo lá, ministrações. E o pastor Edmilson, ele é pastor-presidente do Verbo da Vida de Pedra de Guaratiba, no Rio de Janeiro. E ele é supervisor também nesse ministério, mas é uma leveza ministrando. Você se sente bem em ouvir a vozinha fininha dele, tranquilão, de carioca. Ensinamento poderoso da palavra. E ele diz que não tem outra forma de Deus se manifestar sem ser como ele é. Vê que revelação profunda. Uma simplicidade, mas de uma profundidade enorme. Deus é o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, o Deus de toda a provisão, o nosso Jeová Jireh, o nosso Jeová Nissi, o nosso Jeová, justiça nossa, o nosso Jeová que vai adiante de nós e abre as portas, nos favorecendo com graça, misericórdia, e nos alcançando com toda a sorte de bênção por meio de Cristo Jesus. É impossível Deus se manifestar para mim e para você de uma forma que não seja como Ele é. Quem está entendendo isso aqui? A gente vai desvendando isso aqui em Deus. A prosperidade bíblica é a gente colocar os princípios desse Deus Todo-Poderoso em nosso dia a dia. Vivenciando os milagres, porque Deus é Deus de milagre.
Deus é Deus de já. A fé, que é do tipo de Deus, ela já é, ela não vai ser, ela já tem, ela já pode, ela já possui todas as coisas. E é nesse nível de prosperidade que Deus quer que eu e você andemos. E deixa eu lembrar desse pastor também, ele falando nessa mesma ministração, ele diz, olha, os teus sonhos foram colocados dentro de você de uma forma que você não consiga bancar. Sabe por quê? Para Deus se manifestar como Ele é. Sobrenatural, fazendo acontecer. Revestindo aquilo que é um anseio seu, com o sobrenatural de Deus acontece. Funciona, prospera, multiplica, avança. E Jesus é a expressão exata do que Deus queria expressar. Jesus, ele é a primazia sobre todas as coisas, e dele, e por meio dele, subsistem todas as coisas. Então, nada mais justo que a gente olhar para o verbo da vida e ver nele a representação do que Deus queria. Eu vou citar muito dessa ministração, porque isso travou o que eu estava ouvindo lá fora, e me ajudou bastante essa noite. Olha bem para Jesus. O ministério de Jesus era servido de graça e favor desde o seu nascimento. Jesus nasceu de uma forma sobrenatural, sendo uma parte da provisão de Deus para a humanidade, ou seja, Deus providenciando prosperidade para a raça humana sair da miséria, sair do destino certo de morte eterna para uma vida plena, uma vida abundante. Aquilo que Paulo escreveu, o reinar em vida. O que é reinar em vida, se não é você já ter a eternidade que Deus quer que você viva lá no céu, já dentro de você agora, nesse instante? Sabe, amados, eu me lembro de um tempo de pouco conhecimento, onde eu dizia, eu vou para minha terra prometida, a minha Canaã. Não, Canaã tem gigante. Canaã tem adversários que, para os olhos de quem não acredita, vai se ver como gafanhoto. Em Canaã tinha pessoas e cidades fortificadas, a ponto do povo que foi espiar dizer, olha, a terra é boa, mana leite e mel de verdade. Você já viu hoje em dia em Vitória alguém carregando um cacho de uva com um amigo? Um cacho de uva, 2 homens. Olha que terra boa, mas só que tinha gigantes. Os filhos de Enaque, os guerreiros notáveis da época. E eu me lembro como se fosse hoje, uma vez o pastor Walter lá em Recife, em Boa Viagem, me perguntando sobre ânimo, naquilo que eu estava fazendo. E eu me lembrei que o Espírito me trouxe à memória essa palavra. Uma vez, Moisés morto, Josué foi levantado para entrar com o povo na terra prometida. E o primeiro desafio foi leve e fácil, atravessar o Rio Jordão. Nunca tinha acontecido na história de Israel atravessar o Rio Jordão. E naquela época, para quem diga, não, foi a época de estiagem, dava para atravessar, que a Bíblia diz que eles entraram e molharam primeiro os tornozelos, os sacerdotes entraram com a arca e molharam primeiro os pés. Ei, deixa eu dizer para você, a Bíblia diz que se levantou como uma parede. Eu não sei se um milagre é maior, se o rio estava cheio e se abriu, ou se com 30 centímetros de água se levantou uma parede. Eu não sei qual dos dois, quem acredita em que é milagre de todo jeito. Foi o sobrenatural de Deus agindo para prosperar o povo dele por uma promessa dita dele. Então, lá vai Josué, vivenciar aquilo que Deus prometeu para ele, sem ele antes ter feito. Mas ele viu, Moisés, diga ao povo de Israel que marche, toca as águas do Mar Vermelho com o teu bordão, e vai se abrir. Aí o que é que Josué faz? Ele poderia dizer, Deus vai repetir o milagre. Já que ele mandou atravessar o Jordão, Deus vai mandar o povo ficar aqui atrás de mim. Talvez alguém murmure, mas ele vai dizer, Josué, diga ao povo que não clame a mim, toca o mar, o rio Jordão, com o bordão que Moisés tinha aí, e vai dar tudo certo. Não, Deus mandou fazer diferente. Disse, vai ser um milagre, que você já conhece. Vai parecer uma imagem, grava bem isso. Deus trabalha com visão. Vai ser uma imagem diante de você. As águas que impedem de passar, mas um milagre que abre as águas de novo. Mas não vai ser do mesmo jeito, agora vai ser diferente. Bota os sacerdotes para frente. Traga a minha presença para frente. A arca da presença vai para frente e vai abrir o caminho. A Bíblia diz que o rio separou-se e subiu o contrário à correnteza.
para deixar o povo passar. Mas, se a gente pensar bem, naturalmente, ainda estava lá do outro lado, a muralha de Jericó. Naturalmente estava uma cidade que a palavra diz rigorosamente fechada. Ninguém entrava, ninguém saía. Eu fico pensando, tem coisas que ainda não aconteceu na nossa vida, e eu estou dizendo na minha. Se não passar primeiro por mim, não vai funcionar, porque não tem peso de vida. A palavra de Deus funciona na minha e na sua vida, amém? Mas a gente tem que ter a nossa expectativa de que Deus não é só Deus de testemunho alheio. É o nosso testemunho de fé. Ó, provai pessoalmente, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Como? Ele vai demonstrar a bondade dele. E nesse quesito de primeiro milagre, primeira etapa, Josué vai e no grito derruba uma muralha que passava-se na época os carros de combate mais completos, as carroças do rei, 2 por cima dessa muralha. No grito, talvez se fosse eu lá, eu ia dizer, ó, não meta esse negócio para mim não. É melhor você me dar uma marreta, alguma coisa que eu esteja familiarizado para poder bater aí e derrubar pelo menos uma coluna para ver se alguma coisa cai. Mas você já imaginou que Deus não usa as coisas convencionais para fazer um milagre? Milagre já está dizendo que é uma intervenção divina no curso natural das coisas. É algo sobrenatural, extraordinário. Mas deixa eu dizer para você, a vida de fé, nem sempre você vai ver o extraordinário. Mas antes de que houvesse chuva, eu plantei. Na fé, você vai dançar antes da música começar a tocar. Na fé, você vai saber que na noite a tristeza chega, mas você já chora sorrindo assim. Vai amanhecer. Vai amanhecer. A fé faz isso, amados. E isso, no natural, a gente chama isso de loucura, demência. Rapaz, tu não está vendo não a situação contrária. Ei, Deus não se move pela situação contrária. Deus se move pela fé. E a prosperidade bíblica entende o princípio da fé para viver à altura do seu chamamento. Jesus foi o primeiro exemplo da prosperidade divina. Um homem que não dependia do din-din, mesmo tendo din-din. Pastor, você prova isso? Prova nos evangelhos. A gente já está chegando no Natal que bota o menino Jesus, né? Com as vacas lambendo o cabelo do menino, as ovelhinhas ao redor, o Papai Noel ladrão do lado, aparecendo, fugindo pela janela, né? Se eu ver isso na sua casa, eu vou derrubar. Eu sou adepto do cristianismo puro, sem um bom velhinho. Meu bom velhinho nem é bom velhinho, ele é como um ancião de dias, nosso Deus. Não tem nada a ver com esse velhinho comercial. Mas vamos voltar, isso foi uma tangente. Jesus, quando ele nasceu, ele foi provido. Ele já era Senhor sobre tudo. Ele era a palavra que fez criar e vir a existir todas as coisas. Ele era o verbo vivo de Deus, que sem ele nada do que existe existiria. E ele passou a ter uma necessidade natural, ser suprido. Passou a ter corpo físico, limitações. Para quem quisesse ver Jesus ou presenciar os milagres de Jesus, teria que morar lá em Jerusalém. Ou um dia ter a consciência de que você deveria juntar uma vez por ano para estar em Jerusalém para ver esse sacerdote funcionando. Esse serviço ministerial de Jesus funcionando. E tinha que ser na época dele, tá? Porque ele morreu com 33 anos. Você tem que estar lá naquele tempo da história. Mas olha o que Deus faz. Pega Jesus da eternidade e coloca na limitação de tempo. Nasce o menino que Isaías esperava. O menino se nos deu. Nasceu. O principado e o reinado está sobre seus ombros. Ele tem tudo. Ele pode tudo. Mas ele agora é um neném que depende de papai e mamãe. Olha o que Deus faz com esse papai e mamãe. Que deveria ser... vamos dizer, alertado por uma situação de sair, porque quando os adoradores desse novo rei de Jerusalém perguntaram por esse rei
a um rei natural, foi colocado em risco a vida desse substituto celestial. E os papais precisavam de uma viagem, cara. O pai era um carpinteiro. A mãe, uma do lar, né? Um por perfil. Talvez, ele deixando de atender os seus clientes na carpintaria, ele não teria condições de fazer essa viagem para o Egito. Mas olha o que Deus faz. Reis magos, ou homens que, segundo a história, eles eram conhecedores de astrologia. E pelo conhecimento deles, olharam as estrelas e disseram, ó, subiu no céu a estrela do rei de Jerusalém. O novo rei de Israel nasceu. Olha a estrela dele lá. E essa estrela sobrenaturalmente guiou eles até Cristo. E lá, a Bíblia diz em Lucas, que esses 3 homens abriram os seus tesouros. Alguém, um dia, por uma mentalidade simplista ou minimalista, não sei, vou dizer que com toda boa intenção para conseguir explicar, apresentou um jarrinho de mirra, um jarrinho de incenso e um pouquinho de ouro. A Bíblia diz que eles abriram seus tesouros. Durante 2 anos e algum tempo, Jesus viveu desse dinheiro, sem o pai e a mãe trabalhar, desses presentinhos, que se você for ver, Jesus está entrando na casa de um publicano, e uma mulher que tinha sido perdoada por ter sido colocada em risco a vida dela, e Jesus disse, mulher, ninguém te condena, nem eu te condeno, não peques mais, na casa desse publicano. Jesus é honrado, ela chora, limpando os seus pés e com seus cabelos seca, e com um bálsamo, um perfume caríssimo, derramado nos seus pés. Esse era baseado no incenso e na mirra. Para aquela época, material muito caro. Alguns disseram, né, desperdício. Derramando um perfume de mais de 200 denários, ou seja, mais de 200 dias de trabalho. Um denário valia um salário de um dia. Então, 200 dias de salário, ela estava derramando nos pés de Jesus. Vê como Deus está fazendo a gente chegar para o tempo de prosperidade bíblica. Deus nunca vai pedir nada que você não consiga fazer. Deus nunca vai deixar de você fazer algo com as suas sementes que parecem caras a você e vai reter isso. Foi Ele quem inventou essa tal de história de semente e colheita. Semente e colheita. Semente e colheita. E saiba que tudo que eu planto aqui, eu colho mais na frente. E a Bíblia diz que é segundo a espécie. Tudo que se planta é segundo a espécie. Então vamos rever nossos conceitos de sementes. Vamos rever os nossos conceitos do que eu estou plantando aqui, porque alguém já disse, como conceito popular, né? O mundo dá a volta. E um dia se encontra de novo aquilo que você plantou diante de você. E um dia aquilo vai ser colocado diante de você como um nível de prestação de contas. Ontem a gente teve a reunião da diretoria e foi um nível de prestação de contas sobrenatural. No natural, prestando contas para que o sobrenatural venha sobre as coisas que Deus tem para essa igreja local. E amados, já está dando certo. Já está funcionando. Eu não sei se você está percebendo, você já mudou de nível. Você já passou daquela etapa que você estava lá do outro lado da cidade, não só de uma forma física, mas também você passou para o outro lado de um nível espiritual. A gente não está mais com coisa de menino. A gente não estava vivendo mais coisas pequenas, a gente está vivendo o sobrenatural de Deus. Todos os dias. Quem já viveu hoje? Quem pode me explicar o que vai dar 9 horas da noite? Para aqueles apostadores de jogo de bicho, qual o bicho do dia? Qual o número da Mega Sena? Ou sei lá, quais são os jogos que tem aí para se acertar? Quem já viveu hoje? O novo do Senhor está diante de nós agora. A cada segundo que está passando e rodando, Deus tem um novo e o melhor para mim e para você agora. A gente se conecta com o ponto de contato para a prosperidade bíblica se manifestar naturalmente pela fé. Amém? Vamos lá, vamos continuar a história de Jesus. Está Jesus lá, o menino Jesus, pobrezinho, nasceu em Belém. Coitadinho, não tem nada, nem ninguém. Tinha papai e mamãe. E só não ficou no melhor hotel, porque estava tudo lotado.
Ah, mas, coitado, sobrou o cantinho do jumentinho, a manjedoura. Lembrei de novo do pastor Edmilson. Ele falando exatamente isso. Jesus provou que o jumentinho não é deficiência. Para aquela época, era o carro zero, o top de linha, para se entrar na cidade do rei. E ele faz uma analogia dizendo, Pedro, faz o seguinte, vai lá na concessionária, pega o carro e a moto. Diga ao dono da concessionária que eu estou pedindo. Já imaginou isso? Você chegar no local sem dinheiro e dizer, ó, eu vim pegar. Não faça isso se Deus não te mandar fazer. Faça pela fé. E isso não é motivação para você fazer o errado. Primeiro creia a provisão chegar. Mas veja a direção do próprio Deus dizendo, vai lá e diga ao dono que eu quero. Ele poderia ter dito, vai lá, pergunta quanto é, para ver se a gente junta aqui as moedas. Para ver se eu consigo alugar, para entrar lá naquela cidade, para ver se cumpre-se na minha vida aquilo que foi dito. E vem vindo o rei, sentado no jumentinho, filho da jumenta. E ele vai ser aclamado, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Não, amados, ele sabia o que era, o que ele tinha e o que ele podia. E Jesus era próspero. Para você ter uma ideia, mesmo no dia da crucificação, os soldados se estapearam e apostaram para ver quem ficava com a roupa daquele preso. Você entendeu o nível de roupa que Jesus usava? Ah, mas ele só trabalhava como carpinteiro, amados. Ele naturalmente precisava ser um homem vivenciando todas as experiências humanas, porque senão ele não seria um substituto perfeito. Ele deveria labutar, ele deveria sentir fome, ele deveria sentir o peso do dia, ele deveria sentir a necessidade de orar, ele deveria sentir a necessidade de viver toda a justiça da prática da lei, para que, cumprida toda a lei nele, a gente fosse liberto por ele, da condenação da lei. Por isso as limitações. Mas, amado, Jesus era próspero de tudo. Tudo que ele pedia, o Pai dava. Porque ele só fazia o que o Pai mandava ele fazer. Ele só falava o que o Pai mandava ele falar. Ele só agia à altura daquilo que Deus mostrou para ele fazer. Até a crucificação, Deus mostrou para ele como seria o resultado. Porque lá no Getsemane, ou Getsemane, orou uma vontade que ele tinha fisicamente. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Antes, não faça a minha vontade, mas a tua. E a Bíblia diz que ele viu o fruto do seu penoso trabalho. Por isso ele foi para a cruz. Ele viu a gente sentado aqui, dia 21 de novembro de 2021, em Vitória de Santo Antão, ouvindo sobre a história dele. E fé sendo gerada pelo que estamos ouvindo. Acreditando que a prosperidade bíblica é possível hoje. Jesus foi próspero lá na cruz. Eu vou dizer de novo. Jesus foi próspero. Jesus foi próspero lá na cruz. Porque ele só tinha uma semente, ele mesmo. E até nisso a palavra diz que se um grão de trigo, não morrer e for lançado e enterrado, ele não vai produzir a colheita. E Jesus foi a semente de Deus para que eu e você entrássemos para a família dele. Jesus é próspero lá na cruz do Calvário, ficando pobre, ficando enfermo, ficando todo arrebentado por mim, por você, mas ele conquistou com o preço da vida dele uma posição de reinado e sacerdócio para mim e para você, os que cremos nele. E a nossa realidade que hoje é dentro, vai se manifestar progressivamente através do conhecimento e da revelação da palavra de Deus, daquilo que ele realizou lá naquela cruz. A legalidade do que é vital vem pelo conhecimento. Quem não entendeu isso aqui, eu vou explicar melhor. A vida que Jesus proporcionou para mim e para você, por meio da cruz, só vai ser suficiente para que a fé alcance isso pela revelação da palavra. O conhecimento chega, e aquilo que era legal, chegou.
mas a vida só vai se manifestar por causa da legalidade, do que foi dado por lei. Constituição brasileira diz que nós podemos expressar a nossa fé, nós podemos ter o espaço de culto, e esse espaço é inviolável. É garantia como cláusula pétrea, ou seja, imutável da Constituição brasileira. Sabe, se homens puderam firmar propósitos de um contexto de um texto de lei, escrito por homens mortais, como algo pétreo que não se move. Você já leu a Constituição dos céus? A Bíblia? A Bíblia diz, o salmista Davi diz que tu, ó Deus, colocaste a tua palavra firmada nos céus. E Jesus, que era o verbo vivo de Deus, disse, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Então eu posso fundamentar o princípio da prosperidade bíblica que Deus tem para mim pelo conhecimento da palavra. O que Jesus fez é meu, eu creio, ponto final. Vamos continuar. Está Jesus como exemplo de tudo, e ele foi próspero em tudo. Jesus fez vinho aparecer de uva que não existia? Não tinha água naquele tanque que Jesus manda no primeiro milagre, transformando água em vinho? Não tinha cacho de uva escondido lá para ele dizer, ó, aproveita, pisa aí e já bota lá junto com a água e vai ficar melhor. Não. Ele produziu vinho sem a uva. Ele produziu pão e peixe que não veio do mar, e o pão que não saiu da padaria do conhecido dele lá. Que as pessoas e os discípulos viram, e tinha Judas, tá? É outro exemplo que o pastor Edmilson diz. Já viu que no ministério próspero, o tesoureiro de Jesus era um ladrão. E não faltava dinheiro. Eles iam para todos os lugares, todas as aldeias que eles queriam, eles iam. Ah, deixa eu dizer, eram 12 homens com famílias. E eu tenho certeza que Jesus, quando chamou Pedro, tirando ele da cooperativa do trabalho dele, disse, ó, te vira com a tua família aí, dá teu jeito e vem para o ministério. Deus não fez isso. Seria inconsequente. Deus tirou os sustentadores que trabalhavam, mas sustentava. Quem entendeu isso aqui? Deus chama você para o ministério, e aqui já vai uma dica ministerial poderosa. Quando Deus chamar você para o ministério, não se preocupe. Não é seu dinheiro. É Deus que vai bancar. Mas no que você puder fazer, faça. Com excelência. Busque conhecimento para fazer aquilo que é certo. Porque o Senhor é a sua provisão. Aí lá vai aqueles 12 homens que teriam suas famílias, que teriam suas esposas, que naqueles 5.000 homens que estavam lá sendo alimentados pelo milagre da multiplicação, poderia estar lá a família deles, seguindo naquela multidão, sim ou não? Não tem o versículo dizendo, pastor, o senhor está conjecturando, tô. Mas historicamente, as famílias andavam juntas? Para aquele contexto? Principalmente para sair, largar de tudo e seguir um homem que estava implementando um novo pensamento, num contexto judaico que não aceita novidades, no contexto de mudar aquilo que eles creem. E Jesus veio para mudar o conceito natural das coisas, para trazer o conceito do céu, o conceito da visão de Deus, de que Ele pode ser aquilo que provê tudo. E vai Jesus mais uma vez, andando e manifestando a vontade de Deus aqui na terra. Ele diz uma coisa maravilhosa, Mateus capítulo 4. Isso foi só a abertura, mais 50 minutos aí, pode botar. Que eu só comecei. Daqui para a noite a gente termina. Mateus capítulo 4, versículo 4. Tem uma revelação poderosa do que Jesus fala aqui. Anote, observe esse contexto. Se você tiver como estudar mais especificamente, você vai ver que Jesus está citando algo que já ouviu. Que ele desde pequeno falava sobre esse contexto, que é a revelação de Deuteronômio. Amém? Se não me engano é capítulo 3, versículo 7. Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus está naquele contexto lá, que ele acabou de ser batizado. O Espírito Santo desceu sobre ele.
foi reconhecida uma voz da parte dos céus, o Espírito se manifesta de forma corpórea como uma pomba e vem sobre Jesus e unge Jesus. E ele vai pelo Espírito para o deserto para ser tentado. Para o homem Jesus conhecer o poder do Deus sobre o homem. Ele sabia já como era a plenitude, mas ele não tinha vivenciado como um homem cheio do Espírito Santo. Amém? Vamos ver ele agora dizendo como é que Deus provê todas as coisas para a nossa vida natural. O diabo diz, vamos ler do início, a seguir Jesus foi, capítulo 4, versículo 1, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito Santo, isso é para não dizer que não estou inventando nada, pelo Espírito Santo, para o deserto, com que sentido, com que propósito? Para ser tentado. E às vezes a gente olha para quando a gente está cheio do Espírito Santo, já percebeu que quando você está animado no Senhor, vem uma situação e bate de frente com você? E se você não tiver mesmo realmente conhecimento do que em você é, do que você tem, do que você pode dizer, eu estava certo com Deus, aí começa a murmurar. Estava certo com Deus, eu estava dizimando, eu estava ofertando, eu estava plantando. Como é que vem um negócio desse contra mim? Como é que acontecem essas coisas desse jeito? A gente vai ler Deuteronômio. Você vai ver umas coisinhas aqui. E depois de jejuar, foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, Jesus tinha acabado de ouvir, este é o meu filho, uma afirmação do alto, este é o meu filho. Aí o diabo vem e mexe na identidade, se tu és. Ele estava cheio do Espírito Santo, e a Bíblia diz que ele recebeu o Espírito sem medida, para passar 40 dias e 40 noites sem comer nada. E o diabo disse, se tu és, mexeu com a identidade, filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Olha o que ele está dizendo, um filho de Deus pode mudar o curso natural das coisas com a sua palavra. Pega isso como chave bíblica. Um filho de Deus, e você é o quê? Vou perguntar de novo para você ter tempo de raciocinar com toda a paciência. Você é o quê de Deus? Olha o que o diabo está afirmando. Não está aqui por um acaso. O que está na Bíblia é para nosso conhecimento e revelação do Espírito Santo para mim e para você. Um filho de Deus, com conhecimento de quem é, pode mudar as coisas naturais. Pela palavra. Pela palavra. Dizendo, poder de vida e morte está na nossa língua. Um filho de Deus pode dizer até para uma pedra, ei pedra, estou com fome, bora, vira pão aí que eu quero comer. Oh, isso é heresia, isso está demais. Jesus era o Filho de Deus. E a todos quanto nele creram, deu-lhes o poder de se tornarem, ou de serem feitos, filhos de Deus. Comece a olhar agora para as circunstâncias que estão acontecendo na sua vida e começar a olhar. Tem orelha? Você tem orelha. Você vai me ouvir. Eu vou falar com você. Porque fé fala. Amém? Então, Jesus não precisou falar. Não precisou dizer para as pedras virarem pão. Porque ele tinha algo que supria ele com uma sustentação maior. Com uma consistência melhor. Com algo que proveu ele durante 40 dias e 40 noites. Você já tentou passar um dia inteiro, acordou hoje, meia-noite, cravou, não vou comer, não vou beber água, não vou fazer nada, vou ficar na presença do Senhor. Uma experiência de quem já tentou várias vezes e falhou. Eu posso dizer a você, dói, fome dói, garganta seca, cabeça dói, o tal do viciado em cafeína. A cabeça, só porque você disse, eu vou jejuar, a cabeça faz. Não estava roncando para nada. Se você estivesse fazendo o que você queria, naquele momento, nem fome você lembrava.
Mas a primeira coisa que faz é você se acordar para fazer. Fala, Jeová. É manto, amado. A palavra é manto. Então, tá lá Jesus 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Sentiu. O diabo vem, mexe na identidade, gerando dúvida por uma situação natural. Vê como o diabo ainda é o mesmo. Ele pega uma situação natural para gerar dúvida do que Deus fez com você, do que Deus te levantou para ser, com a identidade que Deus colocou dentro de você, com a possibilidade poderosa da intervenção dos céus a teu favor. O diabo mexe nisso. Dizer, é bem assim não. Ó, isso aqui foi na época que Jesus andava. Na época de Jesus, tudo bem, tá? Isso aqui era para ele. Você não está no nível de Jesus. Glória a Deus. Espírito Santo, eu vou continuar seguindo o que você está me dizendo. Se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, onde é que você está? Tem certeza que você está em Cristo? Então você pode todas as coisas nele que te fortalece. Inclusive jejuar. E a cafeína não terá poder sobre vós. Eu estou falando isso porque eu sinto, amados. E olha que eu tomo chafé, não é café. É água suja de café. Com mais açúcar. Às vezes eu me aventuro a tomar um café que André faz, né? Forte, sem açúcar, mas só para experimentar. Aí alguém pode dizer, não, mas então o senhor não é viciado em café. Me deixa sem café. Você vai ver a criatura. Mas a mãe, nada nos domina. Olha o que Jesus diz, eu quero que você pegue isso. Jesus diz, está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas, ponha mais ênfase nisso, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Em Cristo, nós temos tudo. E no dia de ministério, o que Jesus pergunta, ô discípulos, vocês que estão andando muito aí nas aldeias, o que é que eles estão dizendo sobre mim? Vamos fazer uma vox populi aqui. A pesquisa, já que o ano eleitoral aí está pertinho, né? Vamos fazer uma pesquisa eleitoral. Como é que está aí a aceitação e rejeição do Messias? Ah, uns dizem que tu és o profeta, uns dizem que tu és o Elias que deveria de vir, outros dizem que tu és um profeta aí, que Deus mandou. Aí fez, tá bom. 70% disso, 30% daquilo, 25%, abstenção de alguns, mas e vocês? Ah, Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz, por causa dessa revelação, tu que és um fragmento de uma rocha, Pedro, eu vou colocar você em cima de uma verdade, que eu vou estabelecer a minha basileia, a minha igreja, o meu contexto de autoridade e reino, nessa revelação, o Cristo criando o seu grupo de acesso, o Cristo inventando algo no meio da humanidade, a igreja triunfante, a ideia de que algo viria a ser construído sobre ele, a partir dele, por meio dele e por causa dele. Amém? Ele diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Será que já saiu da boca de Deus eu viver bem? Tem versículos que dizem isso. Que a fé, hoje no Novo Testamento, a fé que nós cremos é que só vamos agir em fé quando o conhecimento chega, porque fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. Amém? Então, uma vez a palavra sendo ministrada, conhecimento chega e o conhecimento traz luz. Salmo 119, versículo 105 diz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra.
esclarecimento, lâmpada. Eclesiastes diz que o espírito humano é uma lâmpada do Senhor, que foi colocada dentro de mim e de você. Então quer dizer que o que está para clarear e refletir é a palavra no nosso espírito. Ela vai trazer revelação de quem somos, do que podemos, e fazer com que andemos na prosperidade bíblica de maneira correta. Dinheiro não é a prosperidade bíblica, mas dinheiro é consequência da prosperidade que Deus colocou no teu espírito. Dinheiro não é o teu objetivo para ser próspero e andar na prosperidade bíblica. Dinheiro é teu servo na prosperidade bíblica. Dinheiro não é teu Deus, não é teu Senhor. Mamon não controla a sua vida, porque sua vida é controlada por tudo que procedeu da boca de Deus. O apóstolo Paulo, ele entendeu de uma forma poderosa a revelação do Cristo, e ele disse que por tantas quantas são as promessas de Deus, temos nele o sim, e por meio dele o amém. É prego batido, ponta virada. Se eu estou nele, eu posso todas as coisas. Se eu estou nele, o ouro vai ser aquilo que eu uso para ser pavimento dos meus pés. Isso quer dizer que as riquezas vão te servir. Alinhe seu coração para que sem santidade, e é isso que a Bíblia diz, sem santidade ninguém verá a Deus. Procure ver Deus em todas as áreas, porque nós só vamos comer do melhor dessa terra se quisermos ouvir e obedecer. Está em Isaías 1:19. Ouvir e obedecer. Tiago diz que eu não posso me enganar sendo ouvinte negligente. Pastor, mas o senhor não citou muitos versículos. O versículo lá que está escrito Deuteronômio, que é o mesmo que Jesus citou aqui, Deuteronômio 8:3, perdão, que eu citei errado, é outro 8:3. E olha o que Deus fez com Israel, e veja que você leu lá no Novo Testamento, que foi o Espírito Santo que levou Jesus. E aqui está dizendo literalmente no texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Vamos pegar o contexto desde o início também, mais uma vez. Versículo 1 diz: cuidareis de cumprir todos os mandamentos. Quem está dizendo isso aqui é Moisés, tá? Para o povo de Israel. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, tirar o orgulho, para te provar intenção do coração. Para que você quer ser próspero? Para que você quer entrar na terra que mana leite e mel? Para tirar onda de bacana, com meu carrão, sonzão em cima, rave todo dia com Deus. Sério? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. E se guardarias ou não os seus mandamentos. Lembra que Jesus foi levado por Deus, o Espírito de Deus, para o deserto, para que o diabo o tentasse, para ver o que estava no coração de Jesus. Peraí, Deus era o Pai de Jesus. Deus foi aquele que ungiu Jesus com o Espírito Santo, com poder, o qual fez bem, andou curando tudo, e Jesus era a expressão exata do ser de Deus. Por que Deus queria mostrar para o homem Jesus o que estava no coração dele? Para que Jesus fosse como um homem totalmente dependente das palavras do Pai. Porque as coisas que viriam para a alma do homem Jesus o afligiriam. Chegou ao ponto de suar sangue, no estresse extremo, por ver a unidade que ele tinha com o Pai ser encerrada, mesmo que momentânea. Ele nunca se separou, mesmo tendo descido dos céus. Você já pensou nisso? E Deus está falando para o homem Jesus a mesma coisa que ele falou com Israel, a nação que representaria Deus para a humanidade. E Jesus estava representando Deus para a humanidade.
para mostrar o que estava no seu coração, para ver se aquilo que Deus já havia dito para ele, ele guardaria. E traga isso para você. Deus às vezes nos deixa passar por processos para provar no nosso coração se é pela necessidade ou se é pela fé nele que nós vamos passar. Se a primeira coisa é, eu vou procurar o irmão André, porque o irmão André é gerente num negócio lá, eu vou ver se ele tem algo para me ajudar. Ou eu procuro primeiro Deus, depois, por uma direção de Deus, eu falo com o irmão André. Quem está entendendo isso aqui? Prosperidade bíblica é você entender que você tem um Deus que é provedor de tudo, e por meio dele, algo natural vai chegar para você, porque ele vai se manifestar da forma que ele é, sobrenatural. E talvez você não consiga entender que o sobrenatural de Deus às vezes vai dizer, fala para a montanha, e ela será lançada no mar, e você vai conseguir passar para o outro lado. Amém? Isso é prosperidade bíblica. E ele diz, no versículo 3, Deus, lá no deserto, te humilhou e te deixou ter fome. Te mostrou que a tua necessidade de providenciar por si mesmo e na força do teu braço é fraca. Te sustentou com maná. E literalmente essa palavra maná é, o que é isto? Uma tradução literal, livre, né? Uma tradução livre, direta. O nome do alimento que Deus colocou para eles se alimentarem é, o que é isso? Olha, o povo dizia, lá no Egito, como escravo comia cebola. É melhor do que comer poeira. Assim, no contexto natural, realmente. Para quem tem fome, é melhor comer alguma coisa do que comer terra. Porque passar sede no local extremo. Mas Deus fez eles comerem o que é isso? Que não se estragava. Que alimentava eles de uma maneira sobrenatural ao ponto deles nem ficarem doentes. Nem ficarem desnutridos. Por 40 anos. E no dia que eles desprezaram o maná, Deus fez chover cordonizes para provar que até carne pelo nariz ia sair de uma provisão abundante. Te humilhou, te sustentou com maná que tu não conheceste porque não sabia de onde vinha. Nem teus pais o conheceram para te dar a entender. E eu e você precisamos pegar isso com entendimento espiritual, que Deus é a nossa provisão plena. Tudo vem de Deus para a nossa mão. E Ele não é aquele que está julgando com acepção de pessoas. Ele dá sol para todo mundo. Você está vendo essa igreja lotada? Eu não estou vendo. Pessoas que tinham até para estar aqui, não estiveram. Deus negou o sol para eles? Negou as horas passarem para o novo acontecer? Não. Pessoas que nem acreditam em Deus, que passaram a noite numa farra, que hoje estão acordando, talvez mais tarde, com ressaca, que nem acreditava que Deus existia, mas estava curtindo aquela bagaça. E vão acordar mal. Deus levantou um novo dia, uma nova possibilidade, uma nova oportunidade para mudar a história da vida deles. Para conhecer e entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede, que sai, que vem da parte de Deus, disso viverá o homem. Quem quer aprender a viver uma vida plena e próspera, todos os dias da sua vida, se acorde mais cedo e vá ler a Bíblia. Se acorde mais cedo, vá orar. Se acorde mais cedo e vá para o seu local secreto, porque Ele no secreto vai ver e em público vai te recompensar. Se prepare. Estamos por vias de ser pego pela bênção que já correu e já está nos alcançando. Estamos em Cristo, sim ou não?
É impossível não dar certo com ele. Aleluia. E eu vou encerrar com isso aqui. Falta 1 minuto e 25, 24, 3. Jesus tinha o barco de Pedro. Jesus tinha a provisão financeira de mulheres que se associaram ao ministério dele e sustentavam. Mulheres do Império Romano, de dominadores sobre a nação da Judéia, que davam dinheiro para o ministério de Jesus. Fora o que ele recebeu daquele pobrezinho que nasceu em Belém, os juros da conta, porque abriram os seus tesouros. Representando ali, olha, da outra pregação, a mirra representando o sofrimento que viria, o incenso, a divindade de quem era que estava recebendo aquilo ali, e o ouro falando da realeza dele. Isso tudo para sustentar o ministério do rei Messias, o esperado, o ungido de Deus, provido de tudo e para tudo. Jesus andou sobre as águas, mesmo tendo um barco para usar. Ele podia ter dito: Pedro, pega um barco lá da tua cooperativa, vai na frente, mas deixa um de step aqui para mim, porque eu vou aqui remando sozinho e chego lá do outro lado. Mas a Bíblia diz que ele mandou os discípulos seguirem viagem para o outro lado, na outra aldeia. E ele subiu ao monte para orar. De lá de cima do monte, ele viu os discípulos lá embaixo em apuros. É Jesus? Se for Jesus, diga que eu estou terminando. Tem uma bomba relógio aí. Diga a ele que a gente já está terminando. E ele vai orar, busca a informação do Pai, mas ele desce e não procura o barco, nem ligou para o Uber. Ô, Pedro, dá meia volta aí para eu socorrer vocês. Já estou quase chegando, manda aí, cadê? Manda a localização. Não, Jesus, ele sabia quem ele tinha, o que ele podia e quem ele era, provido pelas coisas que procediam da boca de Deus. Antes dele andar sobre as águas, ele estava conversando com Deus. E que informação foi que Deus deu para ele? Para que ele pudesse descer e andar sobre as águas para salvar os discípulos. Deus é poderoso para, mesmo tendo recursos, e isso aqui é o que a gente precisa aprender na prosperidade bíblica. Você pode ter até recursos naturais e até inatos, né? Você nasceu com isso. Mas uma coisa maravilhosa que o pastor Humberto costuma dizer: você não nasceu para que Deus inventasse o propósito. Foi por causa do propósito que você nasceu. Então, aquele que inventou o propósito, ele não te daria a capacidade de viver aquilo que ele mesmo projetou para você? Vai chegar. Diga, vai chegar. Já estão vindo. Já estão perto. Virão e me alcançarão. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero orar encerrando com você. Pai, em nome de Jesus, somos gratos pela Tua palavra, porque tudo o que nós dependemos procede de você, procede dessa palavra que é viva e eficaz, e ela é poderosa, Pai, para sustentar e salvar as nossas almas. Obrigado porque a nossa alimentação não provém do trabalho, mas o trabalho é canal daquilo que você já abençoou para chegar à nossa mão. E eu creio que as nossas sementes, o nosso tempo de vida, são algo que comunica para o futuro. Você nos dá hoje algo que nos sustenta para o futuro, Pai. E como você mesmo nos fez entender, você nos fez nascer com um propósito. E para esse propósito ser cumprido plenamente na nossa vida, pela fé, Pai, nós declaramos: vamos viver os melhores dias da nossa vida. Nós vamos viver debaixo da Tua bênção. As Tuas bênçãos já estão correndo e nos alcançando, Pai. De fato, nós já estamos vivendo o novo do Senhor a cada segundo que passa. E eu creio, multiplicação, rompimento, aceleração e avanço, Pai, crescimento exponencial, Pai, na área de prosperidade bíblica. Nós vamos viver à altura de quem somos, do que podemos e que temos, porque você nos chamou para ser luz, e o Teu reino vai ser expandido através de nós.
a partir da nossa vida, a partir da nossa casa, a partir dos nossos filhos, que são os benditos do Senhor, como herança, eles são poderosos em Deus. A Bíblia diz que o justo herdará a terra. Pai, nós cremos que comeremos o melhor dessa terra, por andar em obediência à Tua palavra, porque a Tua boca disse, nós cremos, e assim será, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Eu creio, Pai. Onde tem pão, na Tua mesa tem o vinho. Obrigado, Espírito Santo, por uma nova unção, uma unção de rompimento, uma unção que quebra todos os jugos, uma unção que quebra todas as cadeias e faz romper o sobrenatural sobre a nossa vida. Aleluia! Obrigado por motivação no Espírito. Obrigado pela generosidade das muitas coisas que chegarão nas nossas mãos, Pai. Que ora vamos identificar como pão para o alimento, mas ora também vamos olhar para a semente, para o que semeia, e vamos semear a essa sementeira. Crescerá, se expandirá diante de nós, e aquilo que chega na nossa mão, Pai, será para louvor e glória do Teu nome, em o nome de Jesus. Aleluia! E o nosso corpo se moldará e se submeterá à prosperidade que Cristo providenciou lá na cruz do Calvário. Sarados, curados e libertos, do alto da cabeça à planta dos pés. Nada nos condena, nada nos prende, porque nós somos livres, verdadeiramente somos livres, porque o Filho nos libertou. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, em o nome de Jesus. Poderoso e maravilhoso Espírito Santo, muito obrigado por você vir e fazer morada em nós. Muito obrigado por você ser a unção que nos santifica. Muito obrigado por você ser aquele que nos instrui na justiça sobre todas as coisas. E muito obrigado porque no Senhor nós somos frutíferos, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Mas o Senhor é a riqueza da nossa vida. O Senhor é o ar que respiramos. O Senhor é o motivo da nossa canção. O Senhor é o motivo da nossa adoração. O Senhor é o motivo da nossa reunião nesse dia, Pai. O Senhor é o motivo dos nossos ouvidos serem inclinados para ouvir a Tua voz através de homens e mulheres de Deus que tocam a Tua palavra e debaixo de uma unção específica trazem revelação e conhecimento e entendimento. Somos gratos a Ti, em nome de Jesus. Aleluia.